Boa noite, mais uma vez. A gente está chegando para mais uma live, hein? Mais uma live nesta quarta-feira. Fizemos uma há pouco com o Milton Cruz, grande personagem da história do futebol, o Milton Cruz. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito legal, né? Que tem entrado aí muito na mídia, porque são as gramas artificiais nos estádios do, pelo Brasil, pelo mundo, e a gente vai falar muito sobre esse assunto. Quero mandar um grande abraço para Tati, o pessoal lá da Bolos Sabor da Fazenda, que é no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, sempre aí com a gente. Esse pessoal ligado, o bolo lá é uma delícia. Rua Euclides Pacheco 415 no Tatuapé. Um abraço para Tati e para toda a galera. O pessoal também da Diamore está sempre com a gente, Diamore Pizzaria. Uma das unidades aqui pertinho, né? Na Anália Franco, aqui na Rua Marechal Barbacena. O telefone de lá eu lembro de cabeça, porque eu sempre peço a pizza da Diamore 26710868. Bom, vamos fazer o convite ao nosso convidado de hoje. Eu já vou apresentá-lo para vocês aqui, porque é uma live especial essa, hein? Uma live bem bacana que a gente vai conversar sobre um assunto. Atenção, torcida palmeirense, você que quer saber aí de grama sintética, né? A gente vai ter muito esse assunto, porque é um assunto que parece até estranho falar que futebol profissional hoje não é apenas jogado num gramado natural, né? Agora temos grama fabricada. Bom, vamos chamá-lo o Ale Oliveira, Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, está chegando aqui com a gente para um bate-papo muito especial. O Alessandro está chegando aqui. Eu dizia aqui, Alessandro, parece estranho falar que o futebol profissional hoje não é jogado apenas num gramado natural. Agora tem aquela grama fabricada para o piso ficar perfeito. E é sobre esse assunto que eu vou falar com o meu convidado, Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass. Alessandro, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, boa noite. É um prazer estar aqui falando com você, com teus ouvintes. Acho bacana também, realmente, essa questão desse tema polêmico, né? Se a gente fosse falar de jogar em grama sintética há 3 anos atrás, eu ia falar assim, você está louco? A grama sintética? Não. Vai jogar o quê? Vai jogar a segunda divisão? Vai jogar o brasileiro? Vai jogar o quê? Quando você fala que é numa primeira divisão, no Allianz Parque, onde um time de expressão como o Palmeiras, e para nós também foi muito bom, foi muito satisfatório aí essa questão de poder estar nesse projeto. Foi muito legal e a gente vem acompanhando. Claro, sempre tem um friozinho na barriga, mas a gente sempre consciente do que está fazendo e tem acompanhado que a satisfação lá é muito grande dos jogadores, inclusive dos que perdem lá, né? Isso é legal. Alessandro, deixa eu. Como eu te apresentei aqui como CEO da Soccer Grass, você está falando agora de casa? Você está aqui em São Paulo? Onde você fala? Hoje eu estou em São Paulo, né? Eu na verdade, estou fazendo a quarentena no litoral. A Tá. gente tem uma casa lá e eu tenho meu pai que é grupo de risco, eu tenho me isolado um pouco lá com ele, mas tem um bom sinal de internet e a gente aprendeu muito com essa pandemia, né? Com essa questão aí do coronavírus e dá para fazer muita coisa home office, né? Eu acho que tem muita coisa ruim aí realmente. Eu acho que a humanidade não teria que estar passando por isso, mas infelizmente estamos aí vivendo essa situação. Mas nós vamos aprender muito com isso. Eu acho que sempre tem um ponto positivo, mesmo na pior situação aí, que é uma pandemia, né? Alessandro, o que é a Soccer Grass? A Soccer Grass é uma empresa de pisos esportivos. Nós estamos no mercado há 25 anos e o nosso cunho aí são obras
no setor esportivo. Então, não só a grama sintética, né, que o nome ele é bem sugestivo à grama, mas não só a grama sintética, como... Eu estou achando que está cortando um pouco aí. Como é que você está me vendo aí? Não, tá jóia, tá jóia. É? Eu não sou muito profissional dessa área de... Mas tá ótimo, tá, Acho que agora... isso, tá ótimo, Melhorou? Tá. tá bem. Então a Soccergrass é uma empresa de 25 anos de mercado. Começamos literalmente no fundo do quintal ali. Eu tinha uma empresa na casa da minha mãe, no quintal ali, no espaço, na garagem, né? E é muito legal ver isso, porque hoje, depois de 25 anos, a gente atingiu um patamar que eu confesso que acho que não estava nos meus planos, né? Onde que começou? Que você falou que era no fundo de quintal? Minha mãe tinha na parte dos fundos da casa tinha um espaço, né, um quartinho, né? Nós começamos lá, depois tivemos um upgrade, que nós fomos para a garagem, que a garagem era maior, né? foi, foi um upgrade. E hoje a gente está competindo, inclusive, com o mercado internacional. Nós ganhamos uma licitação grande na Flórida, nos Estados Unidos, que foi muito bacana isso. Agora, o grande gol, acho que, de qualquer empresa do setor, é entregar uma obra com essa envergadura do Allianz Parque, né? Se você for ver, hoje o Allianz Parque nós temos 8 no mundo. 8 que são escolhidos pela Allianz Seguros para colocar a marca neles, né? Então são estádios realmente de relevância. Alessandro, pera, só um minutinho, eu quero falar muito sobre isso, mas achei muito interessante como ela surgiu, a Soccergrass. No fundo do quintal, no quartinho, depois foi para a garagem. E de onde isso, como é que foi essa ideia de fazer grama? Como é que Bom, veio? então vamos voltar um pouco à fita, né? Que é muito bacana. Eu era comissário de voo, né? Eu trabalhei muitos anos na VASP, trabalhei na VASP coisa de acho que uns 15 anos. Comecei na VASP com 14 anos de idade. E eu sempre quis tocar alguma coisa própria, né? Aí eu passei por voo. Por que eu passei por voo? Passei por voo porque eu teria alguns dias de folga durante a semana e daria para tocar um negócio próprio. E entre alguns negócios que eu fiz, né, diversos negócios, eu fui numa feira e vi a grama sintética. Foi amor à primeira vista. Eu vi aquele negócio e falei, nossa, que coisa fabulosa. Eu nem imaginava mexer com isso, nada disso. E aí um dia um amigo da aviação, comissário também, ele falou, montei 2 campinhos de grama sintética em Porto Alegre. Mas como assim, grama sintética? Você conseguiu? Com quem que você fez? Porque você imagina, há 25 anos atrás, falar em grama sintética, né? Não achava. Essa feira era fora do Brasil, a feira? Não, essa feira foi no Brasil. Tinha umas feiras aqui, tinha, não sei se era Pelé, SP, alguma coisa, o que é muito ruim. Hoje a gente não tem muita feira de esportes, né? Tem muito pouco, né? Mas antigamente, acho que era Futebol SA, eu não me lembro muito da feira. Uhum. Mas era aqui no Brasil. Aqui no Brasil já tinha algumas empresas, tinha a Greenwich, que era uma líder de mercado nacional, do meu amigo Celso, que depois veio trabalhar comigo, inclusive, ficou um tempo com a gente. Celso Greenwich, ele foi um dos precursores aí de grama sintética em trazer para o Brasil. Eu, na verdade, peguei um pouco de carona desses caras. E quando nós começamos, uma loucura, você imagina, eu era comissário de voo, me encantei com o projeto, sempre quis ter alguma coisa alternativa para poder ter minha vida própria como empresário. E a gente lembro que eu fazia reserva em Guarulhos, né, que eu era comissário, eu ficava fazendo reserva lá, se faltasse algum comissário no voo, a gente embarcava. Então eu tinha mala de A a Z, né, desde Bariloche como para Ceará. Então a gente ficava lá na reserva. Como era uma reserva, nem sempre a gente era acionado. Então eu falava para o meu pessoal, eu estou ali na Telefônica, não sei se você lembra da Telefônica, que tinha no aeroporto, né? Aí pegava, hoje é lindo, né? Eu falo pro meu pessoal de vendas, hoje vocês têm Google, vocês não sabem o que é pegar a lista, a página amarela, né? E ficava olhando lá, e ligando para os caras, eu trabalho com grama sintética pra quê? Serve para quê?
serve para campo de futebol. E quando você falava o preço, você é louco. Cara. Os caras falavam, eu cheguei a ouvir de pessoas falando, não, peraí, cara, vai fazer outra coisa. Esse negócio é muito caro, ninguém vai comprar. E naquela época, não sei se você lembra, 25 anos atrás, o futebol society era feito em areia. Sim, Em areia, né? joguei muito em areia. Quando foi para grama sintética, foi um negócio fabuloso. Maravilhoso. Fabuloso. Mas jamais eu imaginava chegar tanto, chegar num estádio, né? E aí eu fazia no meu momento ali de reserva em Guarulhos, né? Ficava ligando para um cliente para o outro, aí a coisa começou a tomar forma, enfim. Eu acabei que a coisa que era um bico, né? Como qualquer outro, mas enfim, a coisa começou a tomar um corpo, e aí foi a hora que eu saí da VASP e fui tocar meu negócio num quartinho que eu realmente em casa. E aí a coisa começou a tomar volume, aí não dava para o pessoal chegar e entrar por dentro da casa da minha mãe para ir no meu quartinho ali pra gente. Então a gente passou para a garagem, que tinha uma entrada independente. E é muito legal que hoje a gente eu tenho funcionários com 20 e poucos anos, é muito legal isso. E a gente compartilha, assim, que eles lembram quando sentiu o cheiro da comida, que minha mãe estava cozinhando, né? Infelizmente minha mãe não está mais com a gente, minha mãe maravilhosa, trabalhou comigo até 3 anos atrás, foi minha grande inspiradora aí. E quando a minha mãe cozinhava, o pessoal sabia, hoje é a dona Zora que está cozinhando, porque o feijão é dela. E aí foi assim, lá embaixo, e foi. E hoje a gente está com um escritório já, sei lá, quase 10 anos na Berrini, um escritório próprio, uma laje que é nossa. E aí, vendo tudo isso acontecer, até emociona um pouco. Acho que é muito bom. É emocionante mesmo, emociona a gente. E eu sei disso, que eu faço muito trabalho para uma produtora que tem o Sebrae como cliente. E isso é um grande exemplo de empreendedorismo, de batalha mesmo, de começar do jeito que você está me falando, que foi o início, e você é um exemplo para quem está assistindo a gente. Como muitas pessoas hoje, muitos jovens aí começando, né? Eu acho que uma coisa que é importante, acredita que vai dar certo e trabalha muito, né? Hoje mesmo estava falando com um amigo, com o Ricardo Leise, que foi ministro dos esportes, hoje trabalha com a gente. Muita gente fala assim, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Esse ditado para mim nunca serviu, cara. Eu sempre, Exatamente. eu sempre trabalhei muito. Então, o que eu tenho para falar é isso. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar muito, acreditar muito. E o dinheiro é uma consequência da sua entrega, né? Da sua dedicação e do seu bom trabalho, desempenho. Não tem outra forma, sabe? Sabe que eu vejo às vezes esses músicos, né, que você vê tocando, insistindo, o cara tocou no boteco. Eu lembro da Daniela Mercury. A gente, não sei se você lembra do Lambar. Sim, Lembra? Da Joaquim Floriano, na época da Lambada. isso, Lembra disso? lembro. Daniela, ela ia tocar lá, a gente várias vezes dançava ali. Mas o que é aquilo? Ela tocou ali, insistiu. Uma hora dá certo. Eu Persistência. vejo, em tudo, não é só como empresário, não é só, é tudo. Na vida é isso. Agora, é acreditar e trabalhar. Não tem como dar errado. E aí a Soccer Grass hoje, ela fornece grama sintética para as quadras, para os É, clubes, conta um pouquinho. hoje a gente divide a Soccer Grass como dois setores, né? O privado e o público, né? No privado, a gente tem o departamento comercial que atende clubes, empreendedores que estão montando aquele complexo esportivo, que tem aquelas quadras de locação, mais escola de futebol, que tem muito, né? Eu acho que hoje a gente tem mais de 2.500 complexos esportivos de society em São Paulo. Quando eu falo de society, são unidades. Tem unidades com 10 quadras, 7 quadras, 3 quadras, 2 quadras. Então é uma modalidade que é nacional, futebol society. É uma cria nossa.
O cara que escreveu a regra chama Milton Matani, ele que escreveu a regra do Futebol Society e difundiu pelo país todo. E eu acho que um dia ainda vai virar modalidade FIFA. Eu acho que hoje o mundo inteiro, alguns países ainda não, mas muita gente joga o Futebol Society e esse é um grande cliente nosso, é o Futebol Society, que são as quadras de locação, aí tem lá a escolinha de futebol, muitas escolinhas de tudo quanto é jeito, você tem tudo quanto é jeito que eu digo, é marca, né? Então você tem a escola do Corinthians, que é muito boa, entrou o Barcelona, entrou o Real Madrid, não, Real Madrid, desculpe, Paris Saint-Germain, entre outras, né? Então é um mercado interessante, que é um mercado que a gente atende bem no privado, mas também você tem os grêmios de empresa, tem muita empresa que tem uma quadrinha, até pela legislação ela tem a obrigação de ter um CDC dentro da empresa, depende do número de funcionários, por. Eu não lembro da lei, mas em torno de, acho que acima de 1.000 funcionários, a empresa tem a obrigação de ter um CDC. Então ela tem lá uma quadrinha, ela tem lá um espaço com uma mesinha de bilhar. Então esse é um cliente nosso também, os clubes sociais e os clubes agora profissionais, que eu te falo que o retorno, a procura hoje é muito grande, de clubes profissionais querendo pôr a grama sintética. Todo mundo ficou em cima do muro, esperando o que ia dar com o Allianz Parque. Você imagina que eu fiquei sem dormir algumas noites, né, cara? Imagina. Cara, teve uma hora que eu tava com o pessoal lá treinando e vendo aquilo tudo. Por mais que você tenha segurança, pô, você tá em rede nacional, o tempo todo dando uma entrevista, falando com um, falando com o outro, pondo a cara a tapa, mostrando que aquilo... E com um cenário que sempre teve uma rejeição pela grama sintética, né? Mas a coisa vem evoluindo, e evoluindo muito. Hoje o que nós colocamos no Allianz é um negócio... Você imagina que é a Lamborghini série limitada, assinada pelo Pininfarina, é um troço surreal. E que atende a eles, né? Às vezes eu tenho muito cliente do Society, pô, eu quero aquela grama do Palmeiras e tal. Eu falei, gente, mas aquele produto, vocês não precisam daquele produto. Eu tenho um produto muito bom que vai te atender com um custo-benefício muito melhor, né? O Allianz tem uma grama hoje que ela tem memória no fio, é um negócio maluco. Então você tá com a grama aqui, botou um show, que nem agora amanhã começa a montar o cinema lá. Ah, vai ter cinema, isso que eu ia te perguntar. Vai ter cinema. O Allianz vai ser o pessoal da W Torre vai estar saindo na frente aí, já conseguiu todos os alvarás enfim, vai ser o primeiro cinema com essa envergadura hoje, com todos os alvarás e tudo certo. E detalhe, no meio da pandemia, né? Então tem que tirar o chapéu pro nível de profissionalismo deles lá, Sim. com toda a segurança na parte de infra, de cobertura do campo, para suportar, você imagina quantos carros vão estar lá em cima, né? Então, uma das coisas dessa grama que é muito legal é a questão da memória. Então, se eu fechar lá a grama e deixar esse cinema montado por, sei lá, 2 meses, se ele fez a estrutura correta, para dividir o peso, para não danificar a base, quando tirar essa cobertura, a grama faz assim, ó. É meio mágico. Ela tem memória, ela volta. Volta ao Entendeu? normal. Volta ao normal. Aí você fala, mas por que isso? Qual é a necessidade disso? Isso implica diretamente na performance do jogo. Diretamente na performance do jogo, né? Porque se eu tiver um fio mais baixo, mais compactado, eu vou ter uma bola que corre, o jogador que não para em pé, numa chuva vai escorregar. Então, quando ela volta para a posição original, eu tenho certeza que eu estou entregando a performance que um time profissional precisa. Quando eu jogo numa quadra, num campo de grama sintética, que é uma graminha mais baixinha que tem aquela pedrinha por baixo de borracha. Eu sinto que a bola corre mais também. O jogo fica muito corrido. Eu falo que eu jogo, eu tô com 50 anos já. Mas para mim Igual aquela eu. bola... Jogamos, claro que jogamos, cara. Pô, 50 anos, menino aí. Então, Alessandro,
essa impressão, no teu gramado, nesse do Allianz, por exemplo, ela corre mais mesmo ou é impressão, a bola? Então, ela, em relação ao society que você conhece, não. Ela corre igual à grama natural, né? O espelho que nós fizemos aí para entrega de performance, o que acontece na grama natural, acontece nesse campo. Então, qual que é a diferença de um society para o Allianz Parque? Primeiro, a questão da grama e de todo o sistema dela, né? Que é a grama, mais um termoplástico, mais um shock pad. Coisa que no Society é grama e mais borracha, esses granulados que você vê, é um SBR preto, né? Que retém muita temperatura. O termoplástico que nós colocamos no Allianz, ele retém coisa de quase 20 graus a menos que uma borracha SBR. Então, a gente já tem uma temperatura mais baixa. E ele também, o que é legal, quando você molha ele baixa a temperatura de uma forma muito rápida, chega numa temperatura igual da grama natural, e durante 1 hora você ainda tem um conforto de uma grama natural no quesito temperatura, né? E isso dá tempo suficiente de ter um jogo às 11 horas da manhã, que é o ponto mais crítico que a gente tem hoje. 11 horas da manhã você vai ter um sol a pino, né? Uhum. É o ponto mais crítico. Se eu molho ela antes e depois os jogadores descem para o intervalo, e no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo eu molho ela novamente, eu consigo manter uma temperatura agradável para o segundo tempo inteiro. Claro que vai chegar no final do segundo tempo um pouco mais quente, o quanto chegaria numa grama natural, né? Então a questão temperatura a gente matou aí. A FIFA, ela homologou o campo do Allianz, foi uma loucura, porque a CONMEBOL em 2019 ela mudou o regulamento dela, dizendo assim, a gente só joga se tiver o campo com o certificado FIFA. Com o certificado FIFA significa que eu preciso fazer o campo e trazer a FIFA, o laboratório da FIFA, para vir testar no Brasil. E foi uma loucura que a gente fez isso aos 47 segundos do tempo, porque, na verdade, eu não estava acompanhando esse regulamento. Quando o pessoal percebeu, me avisou, faltava coisa de 20 dias, nem 20, cara, 15 dias para acontecer. Aí eu tinha que trazer o cara da Escócia, vir para cá, testar. São 8 horas de teste. Testou, manda lá. Aí os caras validam o teste, manda para a FIFA assiste, porque tem as câmeras, tudo, para ver se a coisa aconteceu de fato. E ela demora 45 para dar devolutiva da certificação. Nós fizemos essa devolutiva em menos de 48 horas. E aí a gente movimentou uma série de pessoas aí que nos ajudou a fazer a coisa acontecer. E aí deu tempo do Palmeiras jogar CONMEBOL com certificado. Isso foi uma loucura. Como é que é essa questão da FIFA certificar o campo? Qual é o critério que ela... Se você quiser... Eu tô adiantando aqui, Não, mas acho que... tô adorando a história. Qualquer coisa você me para, tá? Que eu estou seguindo Qual que é o critério da FIFA? Como é que ela testa um campo? Ela pega os melhores campos de grama natural que tem hoje no mundo, né? Então, tem muitos campos da Champions League lá, que são campos de grama natural que você olha, maravilhoso. Aí ela pega, são 10, até então eram 10 laboratórios credenciados, né? Esses 10 laboratórios vão a campo fazer os testes. Quais são os testes? Kick de bola, rolagem de bola, tração e rotação da chuteira do jogador, planicidade do campo. Cara, você entrou no Allianz depois de pronto? Não, depois com a grama nova, não. Vou marcar para você conhecer. A planicidade do campo, ela é perfeita. Só para você ter ideia. A FIFA, eles vêm com um dos testes, é uma régua de 3 metros, que ele coloca no campo em vários pontos. E essa régua não pode ter um variável de 10 milímetros.
de Nossa. ondulação. Cara, você imagina que em 3 metros eu não posso ter um variável superior a 10 milímetros. Então, a planicidade do campo é cara, é maravilhoso, é um tapete, é uma coisa, vale a pena você conhecer. O dia que você quiser ir, me dá um toque, a gente vai lá. Vou, sim, com prazer. Vale muito a pena conhecer. Então, esse é um dos testes. Então, assim, tudo que acontece na grama natural, kick de bola, né? Quanto ela quica, rolagem da bola, quantos metros a bola rola, tração e rotação da chuteira. Eles têm lá um torquímetro, você imagina, sabe o que é o torquímetro? Aquele para medir a pressão, né? O torquímetro ele serve para quê? Você imagina que ele tem uma chuteira na ponta e aqui Tá. ele dá uma força em cima numa alavanca e essa chuteira ela torce. E aí ele mede qual foi a dificuldade que a chuteira teve para fazer essa torção. Se ela travou, se ela correu, não tem que correr. Por quê? Se ela travar, vai romper o ligamento do cara, vai estragar É, o joelho do cara. é isso que eu ia até perguntar, porque uma das preocupações na grama sintética é com lesão, né? Exato. E, cara, e assim, cai muita lesão. É interessante. Porque você imagina você jogar num lugar que desde do primeiro minuto até os 49 ou 50 minutos do segundo tempo, com chuva, com o que for, você vai estar jogando no mesmo palco, na mesma condição de performance. Com a chuva a bola corre um pouco mais, mas ela corre um pouco mais na grama natural também. Quando chove, ela corre. Então, esse variável vai existir, mas não vai ter toceira, não vai ter barro, não vai. Eu não sei se você viu a drenagem do campo. Em janeiro agora teve aquelas chuvas que alagou tudo. Sim. A drenagem do Allianz é algo surreal. Você pode jogar com qualquer chuva torrencial naquele campo. Com qualquer chuva torrencial. A drenagem é fabulosa. Então, o que significa isso? Pô, você pega às vezes campos, até da Champions League mesmo, que é maravilhoso, começa a chover. Não tem como, é grama natural. O cara que tá lá chuteira com aquele escravo, não tem como. Aí você vai falar, pô, o cara não fez manutenção. Não, é grama natural. Não tem como. Aí muda, aí não fica aquele futebol, né? Que você. Tudo bem, a bola ela tá correndo mais, mas você sabe que ela tá correndo mais, mas não tá parando na posse, né? Não tá quicando naquela toceira que ficou ali caída, né? Então, a FIFA ela vem trabalhando, e aí a questão da lesão Uhum. diminuiu muito. Os testes de lesões hoje em grama sintética com esse nível cai assim de forma absurda. Absurda. Eu queria E aí que. quando eu falo, Não, pode desculpa, falar. Pode. aí quando eu falo do investimento que é feito, quanto custa um Dudu fora de um campeonato, né? Quanto custa um talento do Palmeiras ou um talento de qualquer outro time fora de um campeonato, mesmo o adversário? Então, o que eu tenho para falar para quem vem jogar hoje no Allianz tem que vir preparado, porque acabou o Morrinho artilheiro, acabou a sorte, porque a bola parou na poça e o cara fez o gol, ali tem que jogar a bola. Não tem outro jeito. E outra coisa da grama natural necessita do sol, né? O, Sim, sim, sim. Esse era um grande problema do Allianz, né? Por que do Allianz? A arquibancada hoje do Allianz, ela segue o padrão FIFA. O padrão FIFA, ele pede que as arquibancadas precisam ser cobertas, né? Por isso que se você olha, você vê aquela cobertura em todo aquele anel. Quando você tem uma arena com esse padrão FIFA, você tem um problema do sol. O sol ele não consegue entrar 100%, porque você tem arquibancada aqui. Então, boa parte do campo, ele não sofre a tal da fotossíntese, que é o que o sol produz aí nos gramados naturais. Como é que é feita a fotossíntese? Com aquelas lâmpadas, não sei se você já viu, aquelas lâmpadas, tá. né, que o cara deixa ligado, e o que é muito louco, né, porque
nunca vai ser igual o sol natural. Você depende do cara pôr lá por tanto tempo, aí teu carinha vai lá, é meio arcaico, né? Empurra toda aquela linha de lâmpadas para frente, naquele horário, e então assim, ajuda, ajuda. Fica igual? Não, igual a natureza, só ela mesma, né? Não adianta, a gente consegue ir até a página 2, mas... Então esse era um grande problema, né? O esforço da W Torre, que sempre, com muito estudo, ela desenvolveu um sistema de grama natural. Eu não sei se você acompanhou lá, depende dos shows, às vezes ficava coberto o campo do, sei lá, coisa de 20, 30 dias, eles trocavam a grama inteira. Eles Sim. conseguiram desenvolver uma tecnologia que eles buscavam na fazenda grama, em Big Hole, com uma certa altura já de topsoil e todo aquele material orgânico. Os caras instalavam aquele campo de grama natural, no dia seguinte você já podia botar jogo, né? Assim, salvo condições meteorológicas, se chover vai dar problema igual. E aí depois eles sofriam com essa coisa de ter que pôr a lâmpada e tal. Então, com essa história da grama sintética, a economia que se tem, né? O selo verde já vem de cara aí. Você imagina quanto custa para manter essas luzes acesas, para fazer a É, fotossíntese do campo? é o que o Ricardo está falando aqui, fora o custo de energia, né? Isso aí também custo alto. É, você tinha, não, você tinha lá um custo de energia perto de 40, 50 mil por mês, uma média no ano. Aí você tinha todo o custo de manutenção. O Allianz gastava em torno lá de 120 mil por ano, 130 mil por ano. E assim, as trocas dos gramados não está nessa conta, porque na verdade eles repassavam isso para a produtora de shows, né? Então, se Sim. você embarcar isso nessa conta, ou seja, os produtores também se beneficiaram do gramado sintético. Quando você fazia um show grande, ele já colocava, ó, se o gramado morrer, eles tomavam todo o cuidado, cobria da forma que tinha que cobrir, colocava um piso que passava, de certa forma, um pouco ainda de UV ali, de sol, mas era difícil. Então, se você for somar tudo, esses 130 que eu falei, que eles gastavam, passa para perto de 200 e poucos mil, né? Porque você imagina trocar uma grama inteira de um... Pode Ô, falar. Alessandro, pelo que eu entendi, você disse que a grama do Allianz é uma grama especialíssima, vai, vamos dizer assim. Sim, Tem outros tipos sim, com custo sim, mais sim. baratinho e tal. Por exemplo, para gramar, eu vou chutar assim, um campo de terra aqui que tem um CDC aqui num bairro qualquer, um campinho lá de terra que queira fazer um sintético. Qual o custo desse? Não, boa pergunta. Hoje a gente consegue entregar uma grama também muito boa. É uma grama que vai durar. Quando você fala em CDC, eu fiz alguns aqui CDCs da Zona Sul de São Paulo. Pra você tem uma ideia? Só em grama sintética que a Soca Egress entregou de CDC em São Paulo, aqui na Zona Sul, né? Não estou falando Zona Leste. Chuta um número aí. Quantos campos oficiais você acha que tem com grama sintética hoje? Só na Zona Sul de São Paulo, campos para jogar 11. Vamos chutar uns 50? Que a Soccer fez 360. Nossa Senhora. 360 campos. Catalogado. Isso é Só na Zona maravilhoso. Sul. E vou te falar, nós fizemos, acho que 30% dos campos. É louco. O quanto o futebol é forte. O quanto o futebol na nossa periferia hoje de São Paulo é forte. Sempre tem um campo. Não é à toa que temos vários talentos, né, do Campo futebol. sem falar em sintético, né? Sem falar em. Não, não, é o CDC que você falou, Tá. né? Então tá lá o determinado bairro, tem um CDC, tem uma associação que cuida. Ele tá lá na grama natural, meio careca daqui, meio careca dali, mas tá lá, né? E tem muito, tem muito. Isso estou falando só na Zona Sul, você imagina, Zona Leste, né? Enfim, tem... eu acho que isso é legal também, porque o cara começa a jogar já no gramado sintético. Então quebra um monte de paradigma, né? Você pega o cara que vem desses campos e vai jogar numa grama com esse nível que a gente tem hoje lá no Allianz, nossa, vai voar, vai voar.
O, E todo mundo ganha com isso, né? Nós, como telespectadores, vai ver um bom futebol. esse produto, a grama sintética, como está dizendo aqui, ó, deve ser apaixonante. Você se apaixonou pela grama sintética? Eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado. E assim, eu costumo dizer que a grama sintética, ela não vem para competir com a grama natural, não vem. Até porque quando você fala de uma arena que tem vários jogos, shows, não tem como, e ainda padrão FIFA, que você tem uma cobertura, que você depende de incidência de sol, não tem como funcionar e ter uma boa qualidade de performance de 1 minuto do primeiro tempo aos 49 do segundo tempo, se não for grama sintética. Então, é onde eu falo que não tem essa concorrência. Alessandro, a gente acabou não falando do custo por um CDC aí. Por Tá, vamos exemplo, lá. um Um que eu bato CDC uma com... bolinha na Vila Maria ali, que é um campo de terrão é muito tradicional, chama Guarani do Brás. O Então, custo para um campo. a gente precisa saber mais ou menos, ó, o campo oficial ele tem a sua variável de metragem, né? Você consegue ter um campo oficial desde 5.000 metros até o caso do Allianz, que tem 7.000 e poucos metros, né? Mas um pelo outro, um campo desse do CDC não é barato, tá? Você consegue gramar aí na faixa de uns, se for falar só grama, contrapiso, vamos imaginar que o CDC já tem alambrado, já Alambrado. tem a iluminação, e está lá o campo com a grama natural. E aí o que a gente vai ter que fazer? O sistema de drenagem, o contrapiso e a grama. Vamos considerar só isso. Em torno de uns R$ 150 o metro. Tá? Então vamos lá. Se você pegar um campo de 5.000 metros, nós estamos falando coisa de 750 mil para gramar um CDC. R$ 750 mil. Tá? É. Para gramar um CDC, que o cara vai durar 10 anos ou mais. Eu tenho CDC com 12 anos de uso. Com pouca manutenção. Se tivesse feito mais manutenção, durava mais. Então, se você for ver o custo-benefício disso, é absurdo. Né? A qualidade de jogo. Então, assim, alguns CDCs, eles utilizam, também eles fazem gestão daquilo, tem alguns que conseguem locar, e o dinheiro, a receita que entra, eles investem no próprio CDC, reverte isso para a comunidade. Então, o custo ele acaba pagando rapidamente. Quando você fala de Allianz Parque, um Allianz Parque, nós vamos fazer mais ou menos vezes 10 esse número, daí para mais. Vamos aproveitar a pergunta aqui do Ricardo. Nos tempos de pandemia, com campo meses parados sem jogo, deve ter economia grande de manutenção. É uma economia, né? Assim, não, é assim, ó, voltando na questão da manutenção, tá? Nós falamos o que eles gastavam, coisa de 120 com energia, com todo o manejo da grama natural. Hoje eles gastam 25 mil. É o meu contrato, 25 mil por mês. vinte e Né? cinco mil. Com todos os shows, com tudo que pode acontecer. Essa grama, ela não está tendo jogos e tal, nada, né? Vai começar o evento agora, mas a gente faz a manutenção dela mesmo assim. Eu escovo, a gente dá uma molhada no termoplástico, faz uma série de coisas lá. A manutenção ela continua. É um pouco menos? Mas não dá para deixar sem nada. Agora, o impacto de redução de custo é esse que eu te falei, de 125, quase 130. Eu não estou considerando as trocas de grama. Lembra que isso aí ficou para o produtor, que custa caro. Só isso que eu tô... Então, caiu para 20, ou seja, a economia de 100 mil reais por mês. É significativo. Alessandro, depois da montagem do Allianz, surgiram clubes para mudar o gramado aqui no Sim, Brasil? Tem em vista sim. já algum? O Atlético Mineiro, a gente já teve uma conversa com meu amigo, o cara que eu foi o cara que fez toda a diferença para acontecer o Allianz Parque, foi o Alexandre Matos.
o Alexandre Matos, quando era diretor do Palmeiras, no meio daquela confusão toda, a mulher dele recebendo flores da torcida, uma loucura. Nós fomos para a Holanda e ele que encabeçou tudo isso. Claro que o Gagliotti também, o presidente, Uhum. avalizando tudo isso também, com uma cabeça muito bacana. Aliás, depois que eu conheci o Gagliotti, gostei muito da pessoa, do profissional, como ele trata o Palmeiras. E o Alexandre Matos, ele encabeçou, foi lá, obviamente que ele é o diretor de futebol, a responsabilidade dele era muito grande em aprovar o gramado. Aí nós marcamos uma viagem, quando eu fui fazer a apresentação para eles, aí ele falou, onde é que tem essa grama? Aí eu falei, ó, tem na Holanda. Aonde? No centro de treinamento da seleção holandesa e em alguns estádios na Holanda. Pô, vamos para lá? Para a hora que você quiser. Então, coisa de 10 dias, nós pegamos um voo, a gente estava chegando na Holanda, em Amsterdã. Levei eles, tinha uma comitiva do Palmeiras, tinha um engenheiro, que é o Roger, da W Torre, e estava lá o pessoal que da parte de lesões do Palmeiras também, eu estou também falando o nome dele agora, mas é um cara muito estudioso na parte aí de lesões. Quando eles viram o gramado, se apaixonaram. É realmente o society que a gente vê, puta, é legal, é show de bola, funciona, tem uma performance bacana, mas quando você vê esse gramado, a diferença é muito grande. E não só isso, né? O society, quando você fala, ah, a bola corre mais lá no society, corre. Por quê? Não faz manutenção. São poucos os societies que fazem manutenção. Fica largado, Eu, né? o cara às vezes coloca lá o society com um programa, vai até acabar. O brasileiro tem um pouco disso, né? Então, a Soccergrass tem um departamento de manutenção, de revitalização, que a gente vem conseguindo colocar isso na cabeça dos clientes, porque se aumenta a vida útil do produto, significa que você vai gastar muito menos na hora da troca. Ou seja, em vez de trocar com 5 anos, você vai trocar com 10 anos. Então, vale a pena investir na manutenção. Então, eu diria que hoje coisa de 20% do seu site fazem manutenção. É. Então, isso impacta diretamente na performance do jogo, nas lesões do jogador. Isso é muito ruim. Pois é, você falou de 25 anos da Soccer Grass, eu estava tentando lembrar, o meu pai tinha um amigo que chamava, faz tempo que ele não fala com ele, Valdemar trabalhava com grama sintética. Isso aí. Valdemar, não lembro. Agora eu tô tentando lembrar o nome da empresa, não tá. Talvez pelo nome da empresa eu Mas ele era um consiga. dos, assim, dos primeiros a trabalhar com isso. Eu não tô Ele está conseguindo. no mercado hoje ainda, não? Então, deveria ter Não sabe. perguntado isso antes para o meu pai. Uhum. Mas, bom, mas eu queria até te falar sobre. A gente estava falando sobre o Atlético Mineiro, através do Alexandre Matos, seria para colocar no CT Não, no do estádio. estádio, No estádio. O estádio está mas, sendo reformado agora, né? Eles estão fazendo mas estádio novo. tá fazendo, o Galo está fazendo estádio. Sim, estádio novo. No estádio novo deles, eles querem colocar grama sintética lá. Então, sei lá, até uma matéria agora, recentemente, até mandei para o Alexandre, pô, Alexandre, não, é isso mesmo, nós vamos colocar, eu estou para ir lá para conhecer o presidente, para falar um pouco sobre o produto, até para trazer eles para conhecer um pouco mais, mas o Alexandre, ele comprou muito essa ideia e viu que a coisa realmente funciona. E graças a ele a coisa aconteceu. Claro, graças a todos, né? O pessoal da W Torre, o pessoal do Palmeiras. Mas se não fosse ele falar, pô, vamos para amanhã, então vamos tirar as passagens, vamos para a Holanda. Se não fosse isso, não teria Fez acontecido. acontecer. E o CT do Palmeiras, a academia, pelo que eu sei, tem 3 campos. Como é que está lá? Grama sintética. Nós terminamos a grama sintética lá faz, acho que mais de 40 ou 50 dias. É muito louco, porque nós começamos lá primeiro, depois nós fomos para o estádio, nós terminamos muito antes do estádio do que o CT. Por quê?
O CT já tinha uma situação totalmente resolvida. Então, ela tem uma laje, aí você tem um topsoil, que é areia. Essa Areia. areia já está bem adensada, tá? Ou seja, ela está bem compactada. Aí depois vinha todo aquele material orgânico e a grama natural. Nós tiramos toda essa grama natural e nós trabalhamos sobre uma areia adensada, sobre uma areia compactada. Significa que ela não se mexia. Então deu para a gente entrar com as máquinas, fizemos muito rápido. Eu acho que o estádio do Allianz Parque daria para ter escrito no Guinness a velocidade que nós fizemos esse campo. Foi algo absurdo. Em relação ao CT, você tem lá, tem o topsoil, mas tem muito silt, muito barro, e com as chuvas muito fortes que teve em janeiro, fevereiro, as águas de março, dificultou muito que a gente fizesse toda a terraplanagem, toda a parte de infra para poder seguir com piso, com drenagem e com a grama. Então acabou que atrasando. Aí veio também a questão da pandemia, aí nós reduzimos nosso time. Hoje a Soccer Grass está 90% home office, exceto, obviamente, o pessoal da linha de frente, que é o pessoal de obra. Mas esse pessoal de obra também com todos os cuidados aí que tem que ter por conta da pandemia, com distanciamento. E lá no CT a gente acabou investindo mais em maquinário e pondo menos pessoas trabalhando para poder entregar e tá entregue. E hoje eles têm lá no CT o espelho do Allianz, exatamente o mesmo campo, não tem o que tirar. No campo principal, então é um campo com a grama sintética e ficaram dois natural. Sim, sim. Tá. E agora nós estamos trazendo a FIFA também para homologar o campo, que eu quero entregar com o certificado, para eles dizerem que a Soccer entregou com o mesmo padrão do Allianz. Né? E acredito que mais uns 20 a 30 dias eu estou com o pessoal do laboratório para poder certificar o campo. De Do repente, CT. de repente você poderia dar um furo aqui para a gente. Aqui eu vi um gramado tão castigado nesses últimos tempos, que é no estádio Paulo Machado de Carvalho, aqui, o Pacaembu, e agora vai ter uma nova administração, né? Já Será está que tendo. Né? O Pacaembu não poderia virar um gramado sintético? Eu acho que para fechar a conta, né, para fechar essa conta do Pacaembu, claro que a PPP que aconteceu lá tem uma parte que é do ramo imobiliário, né, que eles vão fazer algumas torres e tal, mas tem a questão também de dar viabilidade no estádio. O estádio veio junto. Né? E o estádio normalmente é o elefante branco, que custa muito, né? E que se você não tiver um gramado sintético, você vai se limitar muito, ou vai fazer só eventos, shows e vai jogar pouco, né? Mantendo a grama natural, vai sofrer tudo que o Allianz Parque sofreu e manter uma grama natural. Eu acho que o Pacaembu é inevitável a migração para sintético, até porque um dos principais clientes dele é o Palmeiras, né? Que quando não tem shows, quando tem shows que o Palmeiras não pode jogar no Allianz, ele acaba indo para o Pacaembu. Né? E eu acho que seria muito legal que o Pacaembu colocasse uma grama sintética com o mesmo padrão do principal cliente dele, né? Que quando não pode jogar no Allianz, jogar lá. Eu acredito que é questão de tempo para estar colocando um piso com esse padrão lá, até porque precisa fechar conta, né? Tem empresário que pôs dinheiro nesse negócio e eles precisam fechar conta. E eu acho que o Allianz Parque, junto com o Palmeiras, já abriu essa frente dessa possibilidade, coisa que você estava falando no início aí. Como assim, né? Chegamos na era da grama sintética no futebol profissional. Chegamos. E é o futuro do futebol mundial, né? Não tenho dúvidas, a FIFA vem trabalhando muito forte por conta, inclusive, das lesões, né? Para que se coloquem a grama sintética nos estádios no mundo afora. A gente teve uma reunião com o Reinaldo, é o presidente da Federação Paulista,
e nós estamos fazendo um workshop lá com alguns clubes do estado de São Paulo, e uma parceria bacana que a federação vai ajudar a viabilizar a grama sintética para esses estádios, né? Por quê? Hoje você coloca profissionais para jogar em vários tipos de gramado. Eu não vou citar aqui estádio, mas você sabe. Tem estádio que você vai lá, tem quatro ou cinco tipos de grama natural, duro, uma drenagem não muito boa. Mas por que tudo isso? Porque a manutenção para você manter um estádio ela é cara. Ela é cara. E na grama sintética isso cai muito. E na grama sintética, quando você tem o seu estádio com grama sintética, você não precisa ter o seu sem treinamento com 3, 4 campos para ficar revezando campos. Você pode usar o estádio 24 horas para treinar. Para que eu vou ter um sem treinamento, que eu tenho que manter toda uma estrutura, todo um custo que não é baixo, com 2, 3 campos oficiais em grama natural, que eu preciso revezar, né? Eu preciso revezar, eu jogo um pouco nesse aqui, jogo um pouco naquele lá, para poder ter uma... Quando você tem grama sintética, eu não preciso de nada disso. Eu posso treinar no estádio. E eu vou E ficar olha, muito mais competitivo treinar no estádio. Não é e isso? uma das grandes coisas, assim, o barato que eu estou vendo da grama sintética também, que pode revolucionar, é a volta dos jogos preliminares, porque ninguém mais aceita ter uma preliminar. Então, não pode estragar o gramado. Cara, acabou. Eu falei Acabou pro isso. pessoal do Allianz Parque, porque o trauma deles sempre foi assim, vai pisar na grama, os caras colocam até um sniper lá, um atirador de elite para matar o cara que tá pisando na grama. Né, você vai lá, você vai nesses estádios, você finge pisar na grama, cara, sai cara de todo. Para com isso. Não é isso? Hoje, com a grama sintética, eu falei, gente, vocês precisam parar com isso. Coloca uma placa aqui, pise na grama. Então, Olha que lindo isso. então Isso é maravilhoso, porque eu tive. Eu cheguei a trabalhar um tempo no Morumbi, isso aí em 1995, e o gramado, tudo bem, o gramado é perfeito, é maravilhoso, mas era um negócio que você tinha que. Porque o pessoal que entrava para conhecer o campo tinha que ficar em volta, mas não podia. Era um cuidado assim, até hoje, né? Que se alguém entra ali no gramado não pode pisar de jeito nenhum. Foi assim na Copa América, que eu também trabalhei é, no setor de imprensa. É uma chamada frescura, e numa grama sintética acaba isso. acaba isso, acaba isso. Pode pisar na grama. Aliás, por favor, pise na grama. Não sei se você acompanhou no início do Palmeiras, até ajuste de todo o termoplástico, ele abaixar e equalizar tudo. A gente botou jogo lá da categoria de base. O próprio pessoal da WTO liberou para funcionário, para pessoas que queiram jogar, polícia, bombeiro. Eu falei, gente, libera jogo. O gramado sintético esse, quanto mais jogo, melhor ele fica. É totalmente oposto. Você vê a vantagem é absurda, né? Que você tem quando você migra para um gramado sintético com essa qualidade. Eu não preciso regular jogo. Não, eu posso jogar muito. Então é isso. Eu acho que o futebol mundial vai ganhar muito com tudo isso. Eu sou suspeito, né? Falando em grama sintética. Eu também trabalho com grama natural. A gente também faz campos de grama natural. Mas hoje a gente vendo essa tecnologia toda, é absurda a diferença. Quando Dá você para voltar. compara Dá para voltar até com aquele torneio início que fazia o Campeonato Paulista, porque aí pode jogar direto, não tem problema nenhum. tudo, tudo. Isso tudo é renda, né, cara? Você aumenta a renda. Então, essa conta precisa trazer para dentro. Claro. Eu trabalhei na aviação há muitos anos, como eu falei no início, e na aviação a gente costumava dizer que avião no chão é prejuízo. Avião precisa voar, né? E eu digo a mesma coisa para os estádios. Estádio apagado, com luz apagada, o prejuízo é monstro. Essa conta não fecha. Com a grama sintética, você pode ficar H24. Quanto mais eu usar, quanto mais eu entregar esse serviço para alguém que tem interesse de fazer Copa de qualquer jeito, lá é receita. É Ô, receita. Alessandro, ó, o meu irmão tá me lembrando aqui, ó, o Valdemar, que é amigo do meu pai, trabalhava na Lisonda. Arizona está até hoje.
A Tá. Elizondo até hoje. A Elizondo, ela se especializou muito em piso asfáltico. Tá. Eu conheço lá o pessoal da Elizondo, mas também trabalha com grama sintética, mas a especialidade dele sempre foi pista de atletismo e essas quadras mais rápidas aí de piso asfáltico, PU. Mas existe a Elizondo até hoje. Por isso que eu te falei, me fala o nome que eu Legal. dificilmente não vou saber. Agora, a grama da Arena da Baixada não é tua, do Atlético Paranaense. Não, não é nossa, nós participamos lá da concorrência e acabou que eles optaram por uma opção de fibra de coco, porque era uma situação inovadora no mercado, uma empresa italiana que forneceu. Trabalhei com esse tipo de enfio, nós fizemos um campo nos Estados Unidos, outdoor, aberto, e sofremos muito, né? O cliente sofreu muito, porque o nível de manutenção aumenta muito. O que é o sistema de absorção de impacto que eles usaram, né? Eles usaram uma fibra de coco. A fibra de coco, lembra do xaxim? Que a Sim. gente plantava lá samambaia, a gente, né? Vai para nossa mãe. Né? E quando você molhava o xaxim, ele ficava macio, lembra? Ele ficava Sim. macio. Você jogava água, ele ficava macio. Quando ele secava, ele ficava duro, duro, ao ponto de você chegar na pele e você machuca. Então, hoje, o Arena da Baixada precisa fazer? Molhar o campo sempre. Porque se ele não molhar, o xaxim fica duro. Se ficar duro, não tem absorção de impacto. E vai machucar, vai ter mais lesão. Então, eles têm que molhar sempre. E a vantagem que eles têm é que eles são um ginásio, né? Eles fecham É, o é. estádio é coberto, eles fecham lá o estádio, viram um grande ginásio, e aí eles não sofrem a questão de chuvas fortes. Então, numa arena outdoor, numa arena aberta, que você for utilizar esse enfio, não vai dar certo. Ela vai escorregar, vai. Lá você vê hoje, eles só molham. Você vê os jogadores saindo meio lamado. Não sei se você lembra disso. Sim. Eles saem meio lamado. Porque eles têm que molhar, porque se não molhar, ela não fica macia, a fibra. Né? E um outro problema que tem esse tipo de enfio é a certificação. Você certifica o primeiro ano, o segundo ano para certificar na FIFA, na questão absorção de impacto, ela é bem difícil. Bem difícil. Então, seria uma das alternativas para o Allianz Parque, a gente vetou isso na época e migramos para o termoplástico, que é um... Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha só. Consegue enxergar aqui, não? Enxergo. Esse é um termoplástico que a gente usou no Allianz. É uma borrachinha, aqui você não vai conseguir ver, mas é uma borrachinha verde, né, natural, Tá, tô vendo. e ela tem um furinho, é como se fosse, lembra aquele chumbinho de espingardinha que tinha um furinho no meio? Sim. É muito parecido com aquilo. O furinho é para que não aquece tanto, e o termoplástico também ajuda a não reter tanta temperatura. Então, Alessandro, ó, esse tá aqui. faltando 1 minuto e 15 aqui, tá na regressiva aqui para encerrar. Talvez caia antes. Qualquer coisa, se cair, eu vou abrir uma outra com você aí para encerrar, porque eu quero que você. Eu quero fazer esse encerramento com você, te agradecendo demais, porque você é um cara muito carismático, um cara Ah, imagina. muito sensível, muito gente boa, cara. Quero que você Ah, deixe uma obrigado. mensagem aí para esse pessoal que está em casa aí nessa quarentena e esperando acabar tudo isso. Faltando 30 É, segundos. essa quarentena, ela impactou todo mundo. Eu acho que os brasileiros aí vão sair muito mais forte. Temos que dar o parabéns para todos os brasileiros, porque a gente conseguiu achatar a curva, né? Os nossos leitos, nossos hospitais não estão no colapso. Então, o que eu tenho para falar, vamos falar um pouco de pandemia, que é o assunto.
Eu não tenho dúvida que o Brasil vai sair muito mais forte e a gente vai recuperar todas as perdas que nós tivemos. Vai ter E que encerrar, vai acabar agora. Grande abraço, muito obrigado, Alessandro. eu que agradeço. Vamos combinar de ir lá no Allianz. Fechado. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.